E aconteceu o que muita gente já imaginava. Nas sessões do Congresso Nacional e principalmente do Senado, é o senhor Rodrigo Pacheco quem manda. Não tem jeito. É ele quem tem o poder de decidir o que pautar ou não. Ter ele como um aliado é muito importante e o governo sabe disso. Nem precisa acertar com líder de partido algum. Basta conversar com o chefe. Uma pessoa só. E tudo fica como o governo quer. Não foi diferente dessa vez. E nem nunca será enquanto Rodrigo Pacheco for o presidente do Senado. O cara já deixou claro inúmeras vezes a preferência dele, os conchavos e os desejos pessoais. Ele é aliado do governo do PT e pronto, ninguém consegue negar isso. Pois na noite dessa quarta-feira ele permitiu que o governo respirasse mais um pouco, que colocasse a cabeça para fora d'água e tivesse um break. E para quê? Para ter mais tempo de negociar com os parlamentares. São 32 vetos que o governo quer manter. Sabe que não vai conseguir? Mas os mais importantes, o presidente Lula quer tratar pessoalmente. A análise dos vetos ficou então para a primeira sessão depois do feriado de 1º de maio. Não é muito tempo, mas é o suficiente para o governo tentar convencer os parlamentares sobre a redução do valor das emendas de comissão, aquelas que não são impositivas, obrigatórias. O Congresso havia aprovado um orçamento de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O presidente Lula vetou e agora terá de convencer os parlamentares a aceitar a metade desse valor, ou seja, 3 milhões. Esse é o acordo que será proposto. Obviamente que terá problema, pois pelos corredores do Congresso há quem diga que mesmo passando pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, o acordo corre um sério risco de não ser cumprido. Na hora da votação, o bicho vai pegar. O governo alega que não terá dinheiro para pagar as emendas na integralidade. Já os parlamentares não querem nem saber. Que ele corte os gastos para garantir o que foi aprovado. E o Ministério da Fazenda enviou nesta quarta-feira também para o Congresso Nacional o projeto de reforma tributária totalmente diferente do que havia prometido no início do governo. Passa por um momento bem difícil, justamente por não conseguir cumprir com a meta inicial de zerar a dívida pública e ter um superávit de 0,5% do PIB. Não vai conseguir. E isso também tem irritado os parlamentares. Nós falamos aqui inúmeras vezes que o governo não iria conseguir, como não conseguiu e nem vai conseguir para os anos vindouros também. Está fazendo o que mais sabe fazer, empurrar e empurrar e empurrar com a barriga. Vai jogando para frente até quando puder. Vai criando narrativas, vai colocando a culpa em governos anteriores e segue empurrando, enquanto a dívida só cresce. Na Argentina, ali bem do lado na vizinha, o que está crescendo é o superávit. E por quê? Porque o ultradireitista Javier Milei decidiu cortar as despesas do governo. Deixou de fazer um governo populista, característico das esquerdas, e resolveu colocar a mão na massa. Resolveu colocar a coisa para andar de verdade. E deu certo. Se o governo brasileiro quisesse mesmo cumprir com as metas sociais e com o arcabouço fiscal, deveria fazer a mesma coisa, cortar gastos, reduzir o número de ministérios. Aí sim conseguiria ir tranquilamente. Mas os caras não querem entender isso. É um governo formado por políticos e não técnicos. Esse negócio de ficar agradando partidos com distribuição de ministérios só eleva os custos cada vez mais e não traz nenhum benefício para o povo brasileiro. Veja o que está acontecendo com a esquerda mundo afora. Na Espanha, por exemplo, o primeiro-ministro Pedro Sánchez tomou um toco danado nas últimas eleições e só permaneceu no comando do país porque contava com a maioria no Congresso. Mas agora ele não está mais aguentando a pressão e já fala em renunciar ao cargo. O povo não quer mais saber dele. Em Portugal foi a mesma coisa.
A esquerda destruiu o país e o resultado foi a troca de Antônio Costa por Luiz Montenegro, um político de centro-direita conservador que vai mudar tudo que foi feito pelo antecessor. É assim que a banda toca. E esses caras não aprendem nunca. Querem manter o mundo no passado, com teorias comprovadamente fracassadas. É por isso que estão enfrentando problemas. Por isso Lula diz que é um momento mundial, um movimento mundial. Para quem queria um projeto de governo eterno, esses caras estão no caminho errado. E pelo jeito, só vai piorar, porque os deputados não querem acordo nenhum com relação à diminuição do orçamento das emendas, ainda mais que são emendas de relator, ou orçamento secreto, seja lá como quiser chamar. Os caras não vão abrir mão tão fácil assim de dinheiro, enquanto o presidente Lula anda gastando feito doido. O que eles dizem é que para o governo pode, mas para o parlamento não pode. Não vai rolar. E o governo vai ter de lidar com mais esse imbróglio para cumprir com as suas metas fiscais. Não vai conseguir. Outro veto que também não vai se sustentar é o das saidinhas. Os presos que desfrutam desse benefício podem se acostumar com o arroxo. Nem os mais comportados terão direito a partir do dia 2 de maio. O governo sabe disso e já abriu mão. O foco é dinheiro, o que envolve dinheiro. Para continuar com a gastança doida, é necessário cortar em pontos sensíveis, como no legislativo. Burrice. E vai dar problema. E o problema continua sendo o senhor Rodrigo Pacheco. Enquanto ele estiver no comando do Congresso, o governo consegue respirar. Mas no final do ano, tudo pode mudar.